Ele estudou, se dedicou e realizou o sonho dele. Dá uma olhada nessa entrevista com Eder Bomcompagni, da Navigator World Trip. Eder, você pode falar um pouco sobre os lugares onde você foi? Então, Jay, eu saí daqui de Americana para uma viagem de volta ao mundo. Fui até o sul da América do Sul, né, o ponto mais extremo lá embaixo, e depois fui até o Alasca, no ponto mais ao norte. Daí eu cruzei os Estados Unidos, um pedaço do Canadá também, e enviei a moto, né, para o Reino Unido, no caso para a Escócia, percorri as ilhas ali. Daí eu fui para a Europa continental, aí França, Espanha, Portugal, e agora devo continuar aí para cruzar a Rússia, né? Outras partes da Europa, mas depois cruzar a Rússia, a parte asiática, e aí volto para a América e aí volto para casa. E acredito que você quebrou alguns recordes, pode falar um pouco sobre isso? Eu fiz algumas coisas que algumas pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, não tinham feito ainda. Quanto ao Brasil, eu fui a primeira motociclista a chegar em Porto Williams, que é de fato a cidade mais austral do mundo, né? O pessoal pensa que é Ushuaia, mas é um pouquinho depois. E fui o primeiro a chegar lá em moto, né? E por causa disso, né, de eu ter ido até Porto Williams, eu fui a primeira pessoa do mundo a cruzar todas as Américas de ponta a ponta, dos pontos possíveis, né, onde tem estradas para chegar. Então eu saí de Porto Williams até Prudhoe Bay, no Alasca. E como você se virou com os vários idiomas? Bom, eu costumo dizer, quando eu vou falar em palestras, que a pessoa ela não necessariamente precisa falar outro idioma para sair para viajar, mas isso ajuda absurdamente, porque quando você tem que conversar sobre documentação, polícia, enfim, comer, né? Então isso é extremamente importante. Então, né, graças à World Language eu estudei espanhol, inglês, outros idiomas aí que me ajudaram e consegui me virar bem, consegui comer, consegui pedir combustível, consegui me hospedar bem, consegui resolver os problemas com polícia, com documentação, entradas e saídas de países. Então assim, deu para me virar bem. Lógico que, né, a sala de aula ela não ensina tudo, você precisa dessa prática, dessa disponibilidade de sair e viajar, mas com certeza se não fosse por isso não tinha conseguido não. E tinha muita variação nos sotaques dos idiomas onde você foi? Tinha. A minha segunda língua de fato é espanhol, né? Então eu falo um pouquinho melhor do que os outros idiomas. E eu consigo perceber, né, nessa transposição de países, de fronteiras, nessas linhas imaginárias que a gente coloca aí como fronteiras, eu consigo perceber essa diversificação. Às vezes é complicado entender, mas nada demais. O inglês, como já é minha terceira língua, por assim dizer, eu não falo tão bem quanto espanhol, mas eu consegui entender que o meu inglês ele é muito mais americanizado do que eu pensava. Porque eu cheguei nos Estados Unidos, embora eu tivesse alguma dificuldade para entender certas expressões, gírias, algumas coisas assim, mas era tranquilo. Quando eu fui para o Reino Unido, que é um outro sotaque, principalmente ali Escócia, Irlanda, né, a própria Inglaterra, então eu tive um choque assim, porque eu comecei a algumas vezes não entender. E eu descobri que às vezes até entre as pessoas anglófonas eles não conseguem entender entre si, né? Então é um pouco mais, assim, eu fiquei um pouco mais confortável sabendo disso. Mas fora isso, tem muita gente de outros países que estão nesses lugares que não são, né, ou hispanohablantes ou anglófonos, alguma coisa assim, e que você acaba tendo que lidar com essa dificuldade também, porque, óbvio, eu sou brasileiro, falando uma língua que não é minha, eu vou ter um pouco de sotaque, e com certeza isso também tem que ser, né, adequado ali à realidade, mas apesar das dificuldades, deu para se virar, como eu já disse. Legal.
E Eder, o que o futuro tem para você? Bom, o meu futuro, daqui a alguns dias, né? Eu devo sair novamente aí para continuar a viagem. Eu parei, bem dizendo, na metade dela. Então agora cruzar aí, né, o que falta da Europa, leste europeu, voltar pela Escandinávia, alcançar mais alguns pontos extremos, né, porque eu já passei por alguns pontos extremos na Europa, né, o ponto mais oeste e o ponto mais ao sul. Então a ideia agora é o mais leste e o mais ao norte, daí atravessar a Rússia pela Transiberiana. Vou ver por onde eu volto, mas a minha ideia é voltar direto para o Chile e do Chile para o Brasil, né, aí rodando Chile, Argentina, voltar para o Brasil. A partir daí, acabar de escrever o livro e os livros, na verdade, né, porque são vários, editar e produzir os documentários que tem para produzir e, se tudo der certo, continuar andando de moto. Parabéns, Eder, muito bom. Uma grande conquista. Muitas pessoas têm sonhos para realizar, mas você realmente pegou firme e está realizando. Uma coisa que deve ser muito orgulhoso. Você tem alguma rede social onde as pessoas podem te seguir? Eu tenho redes sociais, tenho o Instagram para as pessoas seguirem, é tudo em inglês, né? _, navigator, _, world, trip. E é onde eu tenho mais acesso. E tem as fotos também, bastante foto. Muito obrigado. É bem assim, gente. Se dedica, estuda um idioma e pode abrir muitas portas para você. Espero que você gostou desta entrevista. Fique atento por mais. Até o próximo. Tchau for now.